dar início à montagem do nosso inflador de balões. Eu tenho aqui a peça topo. O que é a peça topo? A peça topo é essa peça que vai no fechamento do nosso inflador, com bicos, furos para colocar os parafusos e também para o nosso pegador. Então, o que nós temos que fazer? As demarcações. Nessas demarcações, a facilidade de você não errar na hora de furar é muito grande. Então, vamos lá. Pegamos a nossa peça topo. Se vocês verificarem, tá cheio de pontos de referência. Por quê? Na hora que eu for furar com a minha broca, eu não preciso errar na situação aqui. Então, eu já venho em cima da demarcação, furo, e dali fica fácil de eu trabalhar. Então, vamos lá. Essa minha peça, ela tem 21 centímetros por 21 centímetros. É a nossa peça topo, ok? Nós temos nos furos dos parafusos, eu tenho, pela minha peça ter 15 milímetros, eu vou simplesmente fazer furos numa distância de 6 milímetros. Então, eu pego aqui 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, e nesse 1,5 eu marco 6 milímetros. Eu marco 6 milímetros. Aonde é 6 milímetros? 6 milímetros seria aqui, ó, meio mais um pontinho, 6 milímetros. Então, eu pego 1,5, coloco aqui 1,5 e demarco simplesmente 6 milímetros. Vou marcar aqui 6 milímetros para vocês. Seria aqui, ó, 0, meio, mais um pontinho. Opa, mais um pontinho aqui, 0, meio, 6 milímetros, ok? E dali eu vou fazendo a minha marcação. 6 milímetros, 6 milímetros, 6, 6, 6, 6. Agora, para que eu venha fazer os furos do bico, eu pego na distância de 4 centímetros por 4 centímetros. 4 centímetros por 4 centímetros, ok? E faço a minha demarcação. 4 por 4. 4 por 4. 4 por 4. 4 por 4. E faço na ponta desse 4 por 4 uma demarcação para os bicos. Agora, para que eu venha ter uma situação de distância entre o parafuso e a demarcação do bico, eu coloco simplesmente 2 centímetros. Então, do bico, no caso da demarcação até o primeiro parafuso, 2 centímetros, 2 centímetros, ok? Então, dessa demarcação até o parafuso, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, ok? E como eu já havia dito, né? Se eu não disse, vou dizer. Daqui, vamos colocar aqui o pegador, onde eu vou fazer o furo. Dessa ponta, do início até o pegador, você pode colocar 9,5. 9,5 ou 9. Fica a seu critério. De repente, fala, vou demarcar aqui, centralizar e dali dá a distância. O meu aqui deu 9, 9,5 por 9,5. Ou se quiser deixar 9 por 9 também, dá super certo. Depois que eu demarquei com o meu lápis e com a minha régua, eu vou simplesmente pegar o meu martelo e o meu prego e vou fazer a demarcação funda. Ah, mas por quê?
Porque simplesmente na hora que eu pegar a broca, ela já vai encaixar aqui, porque a madeira face branca, ela é lisa. Então, a sua broca, se não tiver uma demarcação funda, como eu estou fazendo, ela vai simplesmente dançar aqui em cima e vai estragar o teu material. Então, eu venho já com o prego, faço a demarcação, encaixo a minha broca aqui e faço os furos necessários. Então, aqui foi a primeira parte dessa aula, ensinando vocês a fazer o topo. O mesmo nós vamos fazer com as outras peças. No caso, a peça fundo. Vamos fazer a peça fundo. Vamos tirar a peça topo e vamos fazer com a peça que vai no fundo do inflador. Essa peça que vai no fundo do inflador, ela vai ter aquela tela mosquiteiro. A tela mosquiteiro, ela vai devido que, se deixar o furo que nós vamos fazer maior aberto, vai entrar impurezas e vai travar o nosso inflador. Então, ela vai ficar dessa forma. Ela vai ficar dessa forma aqui, ok? Então, na peça do fundo, né? Ela vai os pés de borracha e vai a nossa tela de mosquiteiro, ok? 10 centímetros por 10 centímetros. E aonde também nós vamos fazer um furo para passar o nosso fio, ok? Então, vamos lá. Mesmo procedimento. O que eu tenho que fazer na peça fundo? Primeiro, a peça fundo também. Lembra que eu falei? Todas têm, ela é branca, face crua de 15 milímetros. Então, eu vou simplesmente medir aqui, a minha peça fundo, ela tem 179, então 17,9, tá ok? Por 18. Então, vamos lá. 17,9 por 18, ok? Então, vamos lá. Ela tem 17. Vamos pegar aqui, mostrar aqui na nossa régua para não ter nenhuma dúvida. Ela tem 17,9. Então, antes da... Aqui, ó. Ela tem 17,9 por 18, ok? Então, nessa peça fundo, ela vai encaixar nas madeiras laterais. Então, o que eu tenho que fazer? O mesmo procedimento da peça topo. Eu vou simplesmente medir a minha peça com a minha régua, a minha peça topo. Para não ter nenhuma dúvida, o e-book tá explicando direitinho, né? O nosso manual lá tá explicando direitinho o que eu tô falando aqui. Então, eu vou simplesmente, para os pés, vamos pegar aqui, pra gente colocar os pés e a nossa tela de mosquiteiro, que ela vai aqui no meio, igual eu mostrei, ok? 10 centímetros, 10 centímetros, e aqui os nossos pés. Eu simplesmente vou fazer o furo de demarcação. Eu peguei 3 por 3, ok? 3 por 3. 3 por 3, 3 por 3 e 3 por 3. É onde vão os 4 pés. E na ponta, eu demarquei com o meu lápis, ok? Agora, aqui no meio é onde vai um círculo maior, né? Eu tenho que ter um furo maior para o encaixe. Para esse encaixe aqui, para que na hora que eu colocar a tela, tudo que as impurezas, ela não vai entrar nesse material aqui dentro, ok? Não vai entrar aqui dentro, porque senão trava o nosso motor. E dali nós vamos o quê? Queimar o nosso inflador. Ele é 110 volts, ok? Tem de 220 também, mas esse tem que comprar separado. Então, olha só, as impurezas não vão entrar,
ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente, né, como eu falei, 3 por 3, 3 por 3, e faço a demarcação na ponta. Agora, que tamanho que é esse furo? Se você tiver aquela serra copo, a serra copo, você pode pegar 6 por 6, um furo de 6 por 6, na sua serra copo, você vai lá, mede, né, a sua serra copo. Temos aqui uma serra copo, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é a serra copo, ó. Muito fácil. Vai lá, compra, ela tem 6 por 6, aí você vem e faz um furo para poder dar um encaixe da nossa do nosso motor, ok? Então, o que eu vou fazer? Qual que é a medida aqui? Simplesmente, eu faço uma medida, vamos pegar aqui, ó, 9 por 9. 9 por 9. Então, eu deixei 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros e fiz um furo no meio, aonde vai encaixar a nossa broca e fazer aquele furo de 6 por 6, que é o ideal para que a gente possa colocar a nossa tela 10 centímetros por 10 centímetros parafusada com a nossa, né, parafusada e colocado com a nossa roela, ok? Então, aqui é a peça fundo. E também depois nós vamos determinar um furo na hora para que a gente possa passar o fio aqui dentro, ok? Então, vamos lá. Agora, as laterais do nosso... Nós temos aqui as laterais. O que são as laterais? As laterais, elas simplesmente, depois nós vamos ver na montagem, nós temos as peças de 1 a 4. Nós temos aqui, ó, peça 1. Vamos pegar aqui a peça 2. Então, é a peça 2, peça 1. Temos a peça 2, tudo é marcado, uma maior, uma menor. A peça 3 e a nossa peça final, que é a peça 4, ok? Temos 4 peças. Como vamos finalizar isso? A peça 1, para mim poder fazer essa marcação e não ter nenhuma dúvida, vamos supor, eu vou pegar aqui a peça fundo, ok? Vou pegar a peça maior, que é a peça número 1. Essa nossa peça, ela tem a medida, vou pegar aqui, passar certinho para vocês. Essa peça, ela tem, vamos lá, ela tem 21 por 19,5. Então, a peça número 1 tem 21 por 19,5. O mesmo procedimento. O que eu fiz com a peça 1? Primeiro, antes de fazer os furos na peça 1, 2, 3 e 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui as medidas do encaixe. Porque se eu colocar uma peça errada, eu vou estragar o material. E depois não temos como consertar, ok? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Vamos fazer corretamente aqui, peça 1, 2, 3, vocês vão ver isto, tá? Depois a gente vai mostrando na montagem. Então, eu coloquei a peça fundo e fiz o encaixe certinho das outras peças. Olha só como ficou. Olha só como ficou. Vou levantar um pouquinho para vocês verem. Olha só, ficou a caixinha perfeita, ok? E lá no fundo, ó, nós temos a peça do fundo. Depois a gente vai fazer os furos, vamos mostrar certinho para vocês. Então, vamos dar sequência aqui para vocês verem como é que fica, ok?
Então, vamos lá. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente fiz o encaixe certinho, e vai ficar certinho. Depois a gente vai colar, vai parafusar, e vocês vão vendo como que fica. Então, o que que eu tenho que fazer? Depois que eu fiz esse procedimento, vi que o encaixe deu certinho, eu vou numerar essas peças. Então, eu tenho aqui, ó, vamos levantar aqui para vocês verem, ó. Tem a peça 1, a peça 2, a peça 3 e a peça 4. Então, as peças já estão o quê? Demarcadas. Aí, muito bem. Demarquei as peças. Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui peça 4, a peça 3, a peça 2 e a peça 1. Vamos tirar a peça de fundo. Vamos tirar a peça do fundo. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, aonde eu demarquei aqui, que é a número 1, eu vou simplesmente pôr ela virada para cima, com o número 1 para cima, e não vou fazer nenhum furo aqui. Eu tenho que fazer nas laterais e embaixo, aonde eu vou encaixar na peça do fundo, onde vai aquele círculo de 6 por 6, né, para a entrada de ar. O que que eu vou fazer? O mesmo procedimento que eu fiz com a peça topo. Então, eu tenho aqui, ó, 1,5 e demarco 6 milímetros. 6 milímetros, 6 e 6, e de cá também, 6 e 6. Qual que é a distância? Eles falam assim, qual que é a distância que eu devo deixar desse ponto para esse ponto? Você pode deixar numa média de 6, ó, uma média de 6, 6,5. Da ponta, aqui, ó, aqui embaixo, você pode deixar também 6, ó. 6 e 6. 6 e 6, é uma medida boa. Tudo isso eu tô marcando para vou deixando marcadinho, bonitinho para vocês não ter dúvida lá no nosso passo a passo, ok? Feito isso, também, o que que eu vou fazer? Simplesmente pegar o meu martelo e vou afundar mais esse furo. Vou afundar mais esses furos, tá? Nos demais aqui também, para na hora que a broca for furar, simplesmente ela não vai o quê? Ficar riscando o meu material. O nosso inflador ele tem que sair bonitinho. Agora, a peça número 2, vou aqui, deixar a número 1 aqui. A número 2, ela é uma peça menor, porque ela vai nas laterais, ó. Número 2. Então, eu não faço nenhum furo aqui e nenhum furo nas laterais da peça número 2. Somente 2 furos embaixo. Então, eu vou medir também 6 e 6 e fazer o furo daqui, aqui, né? Colocar minha régua aqui para não ter dúvida. Vamos repetir aqui. 1,5 eu coloco 6 milímetros. 6 milímetros, igual eu ensinei lá. Aqui, ó, 1,5, aí eu venho 6 milímetros. 0, meio e 6. 6 milímetros. Faço o mesmo procedimento. Demarco e venho e faço o meu furo aqui. Vamos lá. Aprofundo o meu furo aqui. Ok? A peça... Ah, uma outra coisa. Eu falei que aqui nas laterais não vai fazer furo, só para recapitular. Ela vai por dentro. Olha só o encaixe dela, ela vai por dentro. Então, o furo que foi feito na peça número 1 é o que vai, o parafuso vai encaixar daqui para cá, ok? Então, aqui, ó, dessa forma, nós vamos colar e fazer o furo, correto? A peça número 3, ela é o mesmo que a peça número 1. Então, eu vou fazer a mesma demarcação. Opa, vamos virar aqui. Aqui, ó, peça número 3. A demarcação da peça número 1 é o mesmo da peça número 3. Então, eu faço as medições e dali venho fazendo o furo mais fundo, para a broca penetrar. A peça número 4, simplesmente, nós vamos ter que fazer algo a mais. O quê? Além de eu fazer igual a peça número 2, né, que são os furos, e não fazer os furos laterais, eu tenho que deixar uma demarcação aqui, que é para colocar o nosso, fazer um furo, para colocar o nosso ligue e desligue. O nosso ligue e
desligue. Olha só o ligue e desligue que eu uso. Ele é bem mais fácil, mais prático. Olha só. Olha aí. Tá aqui o nosso ligue e desligue. Então, como que eu faço? Eu vou simplesmente fazer a marcação aqui da seguinte forma. Eu vou pegar, fazer uma medida. Vamos pegar aqui na nossa marcação. Eu vou deixar aqui 5 centímetros por 5 centímetros. E dali eu faço um furo para colocar o nosso ligue e desligue. O nosso ligue e desligue, ele vai ficar aqui, ok? Aqui em cima, depois no acabamento, fica um espaço para colocarmos qual que é a voltagem desse nosso inflador. No caso, esse nosso inflador, essa nossa peça aqui, ela é de 110 volts, ok? Então, fica aí a dica de medidas para você. Aqui, deixa eu só passar para vocês quanto que tem essa medida a número 1 eu passei, né? Que nós temos aqui, ó. Vamos pegar aqui a número 4, a número 3 e a número 4. Então, as peças 1 e 2, ela é 21 por 195. No caso, ó, para corte, né? Então, vamos lá. 21 centímetros por 19,5. A peça 1 e peça 3. A peça 4 e a peça 2, peça 2 e 4, ela tem 18 por 19,5. Então, peça 1 e peça 2. Desculpa, peça 1 e 3. 1 e 3, a medida é de 19,5 por 21 centímetros. A peça número 4 e a peça número 2, ela tem 18 centímetros por 19,5, ok? Por 19,5. Então, fica aí essa parte da demarcação das nossas peças.